Ele é o Deus poderoso. Ele estava no princípio de tudo. Ele falou à escuridão e fez raiar a luz. Ele colocou as estrelas nos céus e encheu a terra de flores. Ele é o Criador. Ele fez o homem do pó da terra e com seu sopro fez o coração bater. Mas o homem o deixou. Foi tomado pelas trevas. Ele chorou, mas não era o fim. Ele colocou o filho dele sobre a cruz, abandonado na escuridão. Mas ele venceu a morte e deixou o túmulo para trás. Ele é o Deus da salvação. Ele é amor. Ele é vida. Ele é Jesus. Ele fez tudo novo. Viva o novo. Amém. Estamos aí então na nossa terceira mensagem, parte 3 aí, Viva o Novo, e hoje vamos falar sobre as nossas emoções, né? Eu quero pedir que você abra sua Bíblia, eu não sei se você usa em papel, digital, não importa, né? Abra sua Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, e deixe aberto sua Bíblia aí para que você possa acompanhar e também estar fazendo aí as anotações. O tema dado a esse trecho da história foi a fuga de Elias para o Horebe. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia pão assado em brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Esse texto ele narra claramente um quadro de depressão. A pergunta que fica, e eu quero propor essa pergunta para que a gente possa refletir, né, na dimensão do que pode ser para mim, para você, né, o nível de controle emocional, de estabilidade emocional para os momentos da vida, sejam bons e ruins. Por quê, Ricardo? Nos momentos bons também. Porque Elias vem nos provar isso. Elias ele foi, de fato, um dos profetas que podemos dizer que é um dos destaques, né, de profeta na Bíblia. Ele depois veio a ser sucedido por Eliseu, que fez, né, um ministério profético com muito êxito também. Isso porque ele se inspirou no seu antecessor, que era Elias, e também porque recebeu unção de Elias para viver em dobro aquilo que Elias tinha vivido. Então, de fato, Elias era uma inspiração para o seu tempo e para a vida daqueles que desejavam um nível de relacionamento com Deus que fluísse através da vida dele uma palavra de orientação, de direção para uma nação. Então ele era de fato essa inspiração. E podemos dizer que ele foi muito bem sucedido no ministério em que ele exercia pela graça de Deus. Ele, como profeta, viveu um tempo de muitos desafios para a nação. Foi um tempo em que Acabe governava como rei e a sua esposa, Jezabel, introduziu no meio do povo uma adoração, um processo não só de adorar a um outro Deus, mas de adorar alguns outros deuses, né? Baal, Acera.
E o povo então entrou em um nível de idolatria. E começa também ali um nível de perseguição. Por quê? Porque na oposição entre a verdade e a mentira, há sempre um duelo que precisa ser vencido. E estava Eliseu como um dos profetas de Deus que deveria combater esta guerra, deveria se posicionar a respeito disso. E podemos dizer que ele foi de fato alguém que brilhou naquilo que estava fazendo, porque ele, em meio a esse tempo desafiador, foi o canal pelo qual Deus levou o povo a pensar e reconhecer quem era o Deus verdadeiro. Elias orou e parou de chover naquela terra e não choveu por 3 anos. 3 anos depois ele volta e desafia esses falsos deuses a responder às orações do povo. Porque você imagina como é viver em um tempo de seca de 3 anos. Já não se tinha mais nem lavoura a colher e nem sementes guardadas de lavouras anteriores. Ou seja, era de fato um tempo terrível de se viver. E em tempos terríveis, nós buscamos ainda mais os milagres do céu. E ele desafia que então os profetas de Baal e de Acera fossem encontrar-se com ele para que ele mostrasse ao povo quem era o Deus que respondia a orações, quem era o Deus que fazia milagres. E ele vence esse embate, né? E ele tira toda a credibilidade daqueles falsos deuses. E ali naquele momento, ele então tem, né, a glória, ele tem, né, ele está posicionado do lado certo, ele é um dos vencedores desse embate. Nesse momento ele ora e a chuva vem à terra. Então começa uma nova estação para o povo. Podemos dizer que era nesse momento que ele tinha chegado ao cume. Ele poderia, a partir desse momento, ser um discipulador de vários profetas, mostrar como ele se posicionou corretamente, como ele não deixou que seu coração se perdesse, como ele não deixou que essa idolatria que estava no meio do povo penetrasse as suas verdades e corrompesse as suas verdades. Ou seja, ele, naquele momento, né, estava em uma condição privilegiada, mas tinha uma questão ali que desmorona tudo o que ele podia viver, que eram as suas emoções. E foi isso que nós lemos aqui. Na sequência disso, o texto no verso 1 nos disse que Acabe foi a sua esposa, Jezabel, e contou tudo o que tinha acontecido. E ela disse, olha, que os deuses me punam se amanhã eu não fizer com você o que você fez com a vida deles. Primeiro, quem eram esses deuses que iriam puni-la se ela não fizesse isso? Eram os mesmos deuses que não responderam os profetas. Eram os mesmos deuses que não existiam. Ou seja, isso não deveria criar nenhum tipo de medo nele. Também essa mulher já inspirava ódio por ele há muito tempo. E o desejo dela de matar ele era antigo, não era uma coisa nova. Mas você já deve ter ouvido o termo, e talvez você já falou isso algumas vezes. Não, essa foi a gota d'água que faltava. Porque uma gota não enche um copo, mas uma gota pode ser a última gota de um copo que já estava cheio e transborda. E quando Jezabel fala a Elias essas palavras, ou manda recado a Elias sobre essa intenção dela de matar, o texto diz que Elias então teve medo e escondeu-se para que não fosse tirado a sua própria vida. Mas quando ele entra nesse processo de depressão, de desmoronamento, né, das suas emoções, nesse momento ele começa a perder completamente a lógica das coisas. Ele foge para não morrer e quando ele chega debaixo de um pé de gesta, ele pede que a vida dele seja tirada. Percebe como é incoerente? Por quê? Porque quando nós estamos emocionalmente fragilizados, a gente não consegue conectar e organizar as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Por isso, mesmo que seja uma boa fase que você está vivendo, se você não estiver emocionalmente preparado para ela, você pode não vivê-la como Deus espera que você a viva. Por isso, neste ano que nós sentimos em Deus de chamar de o ano do renovo, nós queremos ser novo na nossa forma de pensar e de sentir.
Nós queremos renovo no nosso entendimento, nas nossas emoções, para que nós possamos viver tudo o que Deus tem para nós, mesmo que sejam as lutas, mas também chegar bem, saudável emocionalmente, para viver também o tempo da celebração da vitória que vai vir com cada luta que vamos passar. Deus tem um tempo favorável para mim e para você. Nós só precisamos nos mover conscientes da forma correta, do que Deus pensa, do que Deus está fazendo, daquilo que é plano de Deus para nós, para que nós não venhamos perder o nosso coração, perder a nossa razão, perder os nossos sentimentos, o nosso equilíbrio e, desestabilizados, fugir por um caminho que Deus não nos propôs. Hoje, eu quero perceber com você aqui nesses textos, né, nós vamos ler mais alguns versículos. O que pode levar eu e você para um momento de desequilíbrio? São coisas bem simples. Né? Uma delas seria o medo, mas nós falamos na primeira mensagem. E se você não ouviu a primeira mensagem, ela está no nosso Instagram, você pode ir lá acessar. Medo que dominou ele e colocou ele nesse caminho foi um dos gatilhos, mas não só o medo. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, leia comigo o verso 14 que diz assim: E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Essa foi uma resposta de Elias quando perguntou para ele por que ele estava ali. Elias, o que você está fazendo aqui? Ele disse assim: eu estou aqui porque eu tenho sido zeloso, eu estou aqui porque eu me mantive de pé, firme, eu fui o único que fiquei de pé e firme, mas agora também estão tentando tirar a minha própria vida. Eu estou aqui porque eu não dei conta. Eu estou aqui porque eu não suporto mais. Eu suportei até aqui, mas agora eu não suporto mais, sabe? A última gota caiu. E por que essa foi a última gota? Porque ele não escoou as gotas anteriores. E essa é uma chave de virada na sua vida. Era a primeira vez que ele estava falando do mal que lhe afligia. E talvez você também está vivendo um tempo emocionalmente instável, porque você está retendo algo que não deve reter, algo que não deve ficar em você, porque não é verdade. Porque não é o que Deus tem para você. Porque não é tudo o que Deus já te disse sobre o seu futuro. Quantas vezes somos afrontados de forma injusta, nos dizem coisas que não fazem sentido com aquilo que nós sentimos e fazemos, mas acreditamos nessa mentalidade do outro e trazemos a mentalidade do outro e reservamos ela e acondicionamos ela dentro das nossas memórias, dentro do nosso íntimo, e começamos a acumular essas coisas, e elas vão fermentando cada vez mais, tomando cada vez mais espaço, ao ponto de que nós não damos mais conta. Uma coisa que desestrutura uma pessoa, se você quiser anotar isso daí, é encarar a vida na perspectiva da solidão. O texto é muito claro em dizer, ele diz assim: olha, tenho sido muito zeloso, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e sou o único que sobrou. Mais à frente, nós vamos ver que não é verdade, ele não é o único que sobrou. Mas a vida solitária que ele escolheu, aí talvez você diga assim: mas Ricardo, ele não escolheu uma vida solitária, ele foi imposto a uma vida solitária porque quando ele profetizou que não era para chover, ele teve que se ausentar da cidade. Mas ele se ausentou da cidade e foi viver em uma caverna. Mas ele não precisava só viver naquela caverna, ele podia se relacionar. E ele podia se atualizar do que era verdade, do que estava acontecendo pelos fatos. Deus tinha escondido outros profetas, tinha preservado a vida de outros profetas, assuntos que ele não tinha informação. Sabe por quê?
Porque quando nós decidimos ter uma mentalidade solitária, nós não observamos tudo o que está acontecendo. Nós escolhemos uma porção mínima de informação e vivemos nessa porção mínima de informação e não atualizamos a nossa mente sobre tudo aquilo que é possibilidade, ou aquilo que é verdade, ou aquilo que está acontecendo de fato, ou aquilo que pode ser uma inspiração, aquilo que pode ser um testemunho que vai nos resgatar na fé. Às vezes a gente conversa com uma pessoa, conversa com a segunda. Os dois têm o mesmo discurso. Mas de repente a gente decide conversar com uma terceira. E uma frase dessa terceira muda o nosso jeito de pensar. É muito perigoso ficar sozinho. E é muito perigoso se relacionar com um grupo de pessoas tóxicas. Que só falam a mesma coisa. Que não está pronta para viver uma inovação. Queridos, se nós não estamos prontos para o novo, nós não estamos prontos para o Evangelho. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus. E o poder de Deus, desde a criação, vem fazendo coisas novas. Se nós estamos em Deus, os nossos olhos e os nossos ouvidos e as nossas mentes ainda não viram, pensaram e ouviram tudo que Deus vai fazer. Então o que Deus tem para mim e para você é novo. Segundo, ele tem uma postura de vitimismo nessa adversidade. Ele não só diz que ele é o único que sobrou, mas ele fala assim, agora também estão procurando me matar. Poucas horas antes, este Elias tinha matado 450 profetas de Baal. Um contra 450. E agora ele estava com medo de uma pessoa, que era Jezabel, vir tirar a sua própria vida. Quando a gente se vê como protagonista, as possibilidades são infinitas. Quando a gente se vê como vítima, já estamos fadados ao fracasso. Ele não só estava acreditando que ela queria matá-lo, como ele já estava convencido de que ela iria matá-lo. Todos os dias, eu e você vamos precisar decidir se vamos ser protagonistas da nossa história ou se vamos ser vítimas daquilo que está acontecendo e está acontecendo a toda a gente. E pare de dizer que com você acontece de forma pior. Pare de dizer isso. Porque isso não é uma verdade. Toda a gente tem algum nível de dor, de perturbação e de incômodo. A diferença é como nós estamos lidando com a dor, com a perturbação e com o incômodo. Não seja vítima. Você não foi criado em Deus para ser vítima. Você foi criado para, através de acessar a vida que há em Jesus, viver num nível exponencial, ou seja, além das suas limitações humanas. Porque quando você não puder mais, Deus ainda vai te empoderar para que você possa. Quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Quando eu estou em Deus. Então, fuja dos ambientes de solidão e também do vitimismo. Porque esses dois males e esses dois hábitos, pensamentos e comportamentos vão te arrastar para um desequilíbrio emocional. E mesmo que você ganhe tudo pela frente, que foi o que aconteceu com Elias, você não vai dar conta se as suas emoções não estiverem seguras, sólidas e equilibradas, como Deus planeou para que fosse na sua vida. E aí, a partir disso, eu te convido a ler mais uns versos. Nós lemos até o 14, vamos ler o 15 ao 18, que diz assim. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco.
Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então, aqui na resposta de Deus está tudo aquilo que nós precisamos acreditar para viver uma nova realidade. Primeira coisa que nós precisamos entender é que a nossa vida ela é governada pela voz de Deus e não por outras vozes. Nenhuma outra voz na sua vida está acima da voz de Deus. E todas as vezes que você ouvir a voz de Deus e fizer um caminho contrário ao que a voz de Deus disse, quando ele falar com você de novo, o que ele vai te dizer é que você volte do ponto que você estava para que você recomece da onde você caiu, da onde você desistiu. Porque Deus não muda. E é isso que ele disse aqui. Ele diz assim, o Senhor disse, volte pelo caminho onde veio e vá para o deserto de Damasco. Basicamente ele disse assim, você estava no lugar certo, estava tudo certo, mas as suas emoções não estavam certas. Por isso você fez o caminho de um dia, depois do caminho de um dia, você é alimentado e fortalecido, depois de uma sonoterapia, né, porque ele dorme 2 vezes, depois de uma alimentação saudável, porque ele come pão assado em brasas e toma água fresca, ou seja, ele come alimentos frescos e hidrata o seu corpo. Ele caminha 40 dias e 40 noites. Nós estamos dizendo que ele andou um dia, depois ele anda mais 40 dias. Ele estava 41 dias de distância do lugar onde ele deveria estar. E ele ia levar mais um tempo desse para retornar ao lugar que ele estava. E do lugar que ele estava, então, ele ia para o lugar que de fato ele precisava ir. Às vezes, eu e você temos que dar uma retrocedida. Mas não veja isso como prejuízo. Porque se você não fizer isso, você não vai estar no lugar que você deve estar. Então, retroceder do ponto de vista de ouvir a voz de Deus e ser guiado por ela, de volta à voz que lhe disse lá atrás onde você deveria estar, é ganho. Porque quantos mais dias você ainda vai ficar titubeando em tomar uma decisão de ouvir a voz de Deus? Talvez hoje você está aqui conosco online, talvez já vendo essa mensagem gravada, e aí vai pensar assim, puxa, mas essa mensagem foi dia 17 de janeiro, eu só estou assistindo hoje, aí você vai ter a data aí. Mas a palavra de Deus para você ainda é a mesma. E o dia que você ouvir, ouça e seja guiado pela voz de Deus para o lugar que Deus tem para você. Porque é lá que as coisas vão acontecer. E é lá que Ele vai te conectar a todas as possibilidades que empoderam quem você é e faz cumprir o propósito da sua vida. Por isso, um outro princípio que temos nesse texto: se relacione com quem se alinha com o seu propósito de vida. Se relacione intencionalmente com quem se alinha com o seu propósito de vida. Gente, nós podemos falar com toda a gente, nós podemos ter tempo e conversa com toda a gente, mas relacionamento intencional para construir precisa ser com quem alinha com o nosso propósito de vida para que a gente possa otimizar aquilo que nós estamos fazendo. Olha que interessante. No verso 16 a 17 diz assim: chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todos aqueles que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todos aqueles que escapar da espada de Jeú.
Eliseu disse que estava sozinho. E Deus deu a ele mais 3 pessoas para somar o seu propósito de vida agora. E ainda disse mais, disse assim, olha, eles vão fazer, você não precisa fazer. Se você escolher as pessoas certas, aquilo que tem que ser feito vai ser otimizado. Se você estiver aliançado com as pessoas certas, aquilo que Deus tem dito sobre você vai ser potencializado. Conexões inexplicáveis. Você vai ver acontecer coisas que, se você tem isso anotado e bem planejado, você vai ver que isso era para bem futuro seu. Mas foi antecipado porque você fez alianças certas. Então, solidão é ladeira abaixo, precipício. Mas boa companhia é vida para você. Porque se você tiver bons amigos, você vai ter pessoas para você falar das gotas que caíram sobre você, mas não devem repousar sobre você. Para que o seu copo nunca transborde de mau sentimento e de questões que são demasiados tóxicas, que são por demais corrosivas e estão a destruir a sua vida. Se você se posicionar com boas pessoas, que serão bons conselheiros, que serão bons intercessores na sua vida, que serão bons amigos, eles vão te ajudar a chegar lá mais rápido. E você precisa encontrar essas pessoas. E para você encontrar as pessoas, volte um tópico e lembre, é ouvindo a voz de Deus que eu encontro as pessoas certas que vão transformar a minha vida e me ajudar a transformar o mundo inteiro. Deus tem pessoas abençoadoras para serem abençoadas também por você. Porque esse tipo de relacionamento que Elias iria construir, ele não ia só dar, ele ia também receber. Mas ele não ia só receber, ele ia também dar. É reciprocidade dos bons relacionamentos que transformam quem nós somos e ajuda e potencializa a transformação na vida de outras pessoas. E eu quero, caminhando para encerrar, que você entenda claramente um princípio poderoso da palavra de Deus. Que se você tiver isso como uma verdade para você, a tua vida já mudou, ela não vai mudar, ela já mudou porque você entendeu isso. E o princípio é: entenda que não estás só. Você não está sozinho. O texto no verso 18, Deus diz a ele: olha, no entanto fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todo aquele cujas bocas não a beijaram. Elias achou que ele era o único, ele ganhou mais 3, já eram 4, agora tinha mais 7.000, então já era 7.004 pessoas, e um grande exército do bem, e um grande exército do amor e da graça de Deus para promover justiça, bênção, liberdade, paz e tudo mais que Deus tem para toda a gente. Nós não estamos sozinhos. E não estamos sozinhos a começar de Jesus. Porque Jesus é Emanuel, o Deus conosco. E se você aceitou Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, você tem uma promessa. Eu quero ler essa promessa para você. Mateus 18, 20 diz assim: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vou ler de novo, é pequeno para você decorar. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está aí do seu ladinho. Paulo, em Atos 17, vai dizer
ele discussando em meio aos filósofos em Atenas, ele diz que Jesus está tão perto de nós que tateando podemos encontrá-lo. Aonde você está, estenda o seu braço assim, o máximo que você puder, estenda. Sabe aonde o seu dedinho está tocando aí? É o último limite que o seu dedinho está tocando? É a maior distância que Jesus está de você. Porque tateando você pode encontrá-lo. De tão perto que Jesus está de você. E quando nós temos Jesus na nossa vida, olha quanta coisa boa acontece. Jesus, ele nos disse em Mateus 11, ele disse assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu gosto de ler esse texto na versão, a Bíblia, a Mensagem, que foi escrita, inspirada pelo Ministério Pastoral do pastor Eugênio Peterson. Ele começou a fazer uma série de manuscritos para ensinar a sua igreja, trazendo para o mais prático possível o texto. E olha como ficou lindo essa versão. Vocês estão cansados, enfateados de religião? Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem o que eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado e complicado demais. Sejam muitos meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Os ritmos livres da graça de Deus nos levam a uma vida livre, leve e solta, como cantou o poeta. É assim que eu e você somos incentivados pela palavra de Deus a viver, não deprimidos, não oprimidos, não com ódio, não com ressentimento, não com amargura. Tem coisas na nossa vida que vamos desgostar, tem coisas na nossa vida que não vamos querer para nós. Tem coisas na nossa vida que vamos repudiar. Isso não é sobre o que nós pensamos, sobre o que nós acreditamos. Mas como não há em nós ódio, ressentimento, ira, nós simplesmente tratamos essas coisas com liberdade e leveza, fazendo as nossas escolhas e apoiando aquilo que está dando certo, apoiando aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. Porque essas coisas compreendem o centro da vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Eu quero dizer para você, encerrando essa mensagem, que o plano de Deus quando criou essa cabecinha sua aí, não era de que ela fosse uma panela de pressão, mas de que ela fosse um ambiente de liberdade e criatividade. Eu quero declarar no nome de Jesus que toda pressão e opressão saia da sua mente agora, em nome de Jesus, e que venha liberdade, leveza, e que o leve movimento da graça de Deus encha você de tudo aquilo que Deus tem para você, e que os céus façam na sua vida a vontade de Deus se cumprir do mesmo jeito que ela é criada e liberada nos céus, e que Deus te abençoe para que você viva o novo nas suas emoções. E se você está tomando uma decisão de hoje não querer mais viver aprisionado a velhos sentimentos e pensamentos, tome essa decisão e se libere já disso. E se você precisar da nossa ajuda, nos contacte para isso. Sara e eu estamos cá para participar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Nunca nos incomoda receber um contato de quem quer que seja, que quer de fato conhecer mais de Jesus e da graça de Jesus. Se você precisa de mais informação, se você quer uma oração, se você quer ajuda nesse seu processo de uma nova vida em Cristo, nos deixe saber que você está tomando uma decisão, nos deixe saber que você quer a nossa ajuda e conte conosco, porque nós vamos viver o ano do renovo junto.
E aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas não pode ser contado agora, porque é muito mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que já desenhamos, é muito mais do que isso. É aquilo que Deus tem para nós, é isso que nós estamos recebendo nas nossas vidas. Deus, obrigado por cada um que toma uma decisão baseado naquilo que receberam do Espírito Santo nessa mensagem. Que o teu nome seja glorificado nos frutos que virão dessa decisão. Que nomes sejam escritos no livro da vida. Que a paz que excede todo entendimento repouse no coração e na mente desses queridos e queridas. E que a vida plena e abundante de Jesus seja toda a realidade de vida de cada um deles. Eu oro e os abençoo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.